pessoal, estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, no projeto Entenda BNCC. E tenho o prazer de estar aqui comigo ao meu lado a professora Célia, que estará comentando sobre a educação infantil. Professora Célia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, professora Célia, vamos começar nesse bloco, né? Fazendo um comentário geral, né? Como que ficou a educação infantil após a homologação da Base Nacional Comum Curricular? Quais os avanços e, se é que podemos dizer, quais os retrocessos, professora Célia? Podemos? Podemos, claro. Na verdade, se a gente olhar com os olhos bem criteriosos para a base, para a BNCC, é possível perceber algo assim, bastante interessante para a educação infantil. O que em outro tempo a educação infantil acabou sendo prejudicada, né, especialmente com a reestruturação do ensino de 9 anos, o ensino fundamental, ela, na base curricular, na nova base, ela teve um grande privilégio. Ela foi extremamente favorecida. Há alguns retrocessos, sim. Mas, por outro lado, existem avanços significativos. E esses avanços, eles têm tido assim, uma conotação bastante interessante, porque a gente consegue visualizar uma nova criança. E essa criança que antes a gente tinha aquela questão muito voltada para dizer, não, ela é muito pequena, é a criança pequena, essa criança ainda não tem condições de fazer isso ou aquilo, a gente precisa dar a ela determinados elementos que garante a especificidade do trabalho infantil. A criança de 1 ano, se eu garantir o cuidado, está perfeita. 2 anos, idem. Se eu trabalhar com as crianças de 3 anos, algumas outras ações, algumas outras propostas, em termos de estímulos, de incentivos, aí eu estou dando conta do trabalho que é proposto para a educação infantil. Bem, o que fica bastante claro na base, e esse é um grande avanço, uma grande valorização da criança pequena, dentro daquelas faixas etárias, é que a criança está em processo de aprendizagem. A escola da educação infantil tem uma função social hoje bastante clara, né, bastante definida. As famílias, tanto as famílias quanto as escolas, Azeitona, elas estão tendo uma clareza dos estímulos que precisam ser apresentados para uma criança, desde o momento que ela entra na escola, a famosa creche. Sim. Né? Então, a criança de 0 a 5 anos hoje teve o privilégio de ter uma continuidade garantida, um trabalho intencional garantido e uma prática pedagógica que está totalmente embasada em ações didáticas pensadas. Sim. Que isso é o mais importante. Né? Não é simplesmente uma ação didática que seja colocada para o professor, que o professor venha desenvolver espontaneista. Então, hoje o professor tem essa oportunidade de se debruçar sobre quem é a criança de 1 ano, de 2 anos, enfim, até os seus 5 anos, e o que ela pode efetivamente aprender em cada uma das faixas etárias, em cada um dos grupos etários. O que a professora comentou, eu acho bem interessante, professora Célia, porque veja, o que a base está trazendo é uma equidade, né? Sim. Porque percebemos claramente distorções de uma escola, que a criança está numa escola X, aí por algum motivo a mãe trocou, ou por uma questão financeira numa particular, levou para uma pública ou vice-versa, né? Aí você vê que a criança ou ela regride, né? Ou quando fala assim, mas o que foi feito com essa criança? Sempre querendo alguém colocar culpa em alguém. Exato. Né? Não existia essa equidade. E nós percebemos também, se a professora discordar, fique à vontade, mas eu vejo assim que muitas escolas que têm educação infantil até o ensino médio, percebe que são escolas diferentes na própria instituição. Então você vê que educação infantil
não fala com fundamental, né? Geralmente se fala com fundamental nos anos iniciais, né? Mas chegou quarto, pouco, se fala pouco. Quiçá com fundamental os anos finais, o tal do fundamental 2, né? Então, você via claramente que as professoras, né, da educação infantil tinham... E de tanto que a base até trouxe uma diferenciação, né? Ela trouxe 3 eixos, né? 3 grupos, né? Ela trouxe o grupo 1, que vai de 0 ano a 1 ano e 6 meses, né? Sim. Trouxe o grupo 2, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o grupo 3, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? Isso. Então, ela não está fazendo, isso é para o primeiro ano, isso é para o segundo ano, isso é para o terceiro, não, né? Ela está dizendo aí de 0 a 12 meses. Isso, né? E ela tem isso é dentro do que a base trouxe, digamos, de valorização da educação infantil, né? Essa organização por faixa etárias, que garantiu, inclusive, os meses. Os meses, porque a criança nessa fase, ela tem uma diferença muito grande. Um mês faz grande diferença na vida de uma criança. Mas eu queria enfocar colocar um outro aspecto, que é, digamos, um retrocesso. Eu também gostaria de colocá-lo, entre aspas, esse retrocesso. Por quê? Com as diretrizes curriculares, lá de 2009 e 2010, a educação infantil, ela veio numa organização didática que era extremamente clara ao professor. À escola, era fácil organizar o currículo da escola de educação infantil, né? Dentro da sua especificidade, dentro dos seus panoramas. O que acontece com essa questão que foi colocada, e são os campos de experiências, que apesar de serem extremamente importantes, porque é um arranjo didático, extremamente inteligente, mas por outro lado, e também é facilitador em muitas ações, mas por outro lado, não fica claro ao professor o que trabalhar especificamente. Esse o que e como fazer essa ação integradora, né, dentro de cada um dos campos de experiências, porque acabou dificultando. Porque existe da sociedade, de um modo geral, isso é muito forte nas escolas particulares, o processo de alfabetização. Não é a alfabetização e letramento. Interessante isso. É o aprendizado, aprender a identificar as letras e a escrever, ou seja, codificação e decodificação. Não se tem clareza do que é uma notação da escrita, uma notação alfabética. Não existe essa clareza na escola também. E, por outro lado, em relação à matemática, que nas diretrizes curriculares, na própria LDB, no próprio Plano Nacional de Educação, enfim, em todos os documentos oficiais, ficava muito claro o que se ensinava de matemática, e a matemática era tratada de um campo de trabalho, de ação, sozinha. Mas as escolas insistem, né, em desenvolver um trabalho com a questão quantitativa, em termos de sequências numéricas, mas sem realmente aprofundar o conhecimento matemático, do conceito matemático. O que é a construção do número? O que é a construção de uma ideia quantitativa, de uma ideia comparativa? Enfim, tudo isso acabou se perdendo. Não que não esteja na legislação, lá atrás, aliás, desde a Constituição de 88, tá? Agora, o que acontece, que é lamentável, é a falta ainda de compreensão do que realmente fazer do trabalho específico. Teve alguns mitos, né, professor? Teve alguns mitos dizendo que a educação infantil, a base, ia priorizar o letramento, né, em detrimento do brincar, né? Aí, de tanto que a própria base deixou claro, né, que o brincar tem como um eixo estruturante, né? Eixo, então. E também tem outro foi um outro mito que veio muito à tona,
que era que a base ela ia impor um método fônico ou construtivista, né, de alfabetização. Exato. Né? E ela não determina, como eu falo, né, pessoal, a base ela não diz o que, ela não diz o como fazer, ela diz o que deve ser feito. Ela dá, na verdade, eu acho que é o grande ponto forte, né? Ela abre caminhos. Abre caminhos. Aí, e a base foi outra ação muito feliz. Feliz ou infeliz? Feliz. 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 Foi quando ela estabeleceu como dois eixos estruturantes. Esses dois eixos estruturantes são da prática pedagógica. Isso é preciso ser entendido. Entendeu? Porque, na verdade, o que é uma prática pedagógica? Quais são as ações que vão ser trabalhadas? Qual é a intencionalidade de uma prática? Agora, toda essa prática precisa ser pensada, mas a base de sustentação são as interações e as brincadeiras. E isso, teoricamente, quem fez um curso de formação de professores, enfim, curso de pedagogia, ou letras, ou própria matemática, tem essa referência de toda uma psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Né? Então, o nosso amigo Vygotsky está aí presente, sempre, né? O nosso amigo Malon está lá, né? O próprio Piaget dá umas pinceladas, né? Se bem que ele foi considerado construtivista e há um antagonismo entre ambos. Mas o que acontece é que esta base teórica, nós, professores, temos. Sim. Temos, porque em todos os cursos de graduação, isso foram desenvolvidos. Agora, o que nós precisamos é fazer aquela ponte, fazer a ligação entre o que está aqui na teoria e a prática. E com essa proposta, essa que é a felicidade da base. Né? Com essa questão de estruturar a prática pedagógica e você trazer as interações e as brincadeiras, então o que você vai ter? Você vai ter que buscar uma compreensão. Como eu posso interagir, você e eu? Como nós interagimos numa ação pedagógica de sala de aula, numa prática? Como que nós podemos brincar juntos e, ao mesmo tempo, elaborar um pensamento lógico, seja ele matemático, seja de linguagem, enfim. Então, toda essa questão cognitiva, essa questão da social, enfim, ela começa a ganhar forma. E você vê, professora, aproveitando seu comentário, a própria base, ela traz assim, no ensino fundamental, ela traz assim, objetos de aprendizagem, né? De conhecimento. De conhecimento. Na educação infantil objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Exatamente. Muda um pouco, né? Bastante. Quando você fala objetos de conhecimento para objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então você vê o pulo do gato, né? Foi. Entre a educação infantil e o fundamental. Exato. Né? E também a sequência lógica que vem. Né? A questão, não vou dizer até a palavra, mas para ficar uma melhor compreensão, a transição dessa criança saindo da educação infantil e indo para o fundamental. Né? Então, com relação aos objetivos de aprendizagem, é extremamente valiosa esse formato, esse termo, na verdade. Porque vai tirar aquele ranço, eu sempre falo que era o ranço do didatismo. Aquele ranço que a educação infantil tem do treino ortográfico. Treino. Vai competir para treinar. O desenho da letra, seja lá letra cursiva ou letra caixa alta, enfim. A questão é que o letramento, a criança está vivendo o mundo da escrita. Então, esse mundo da comunicação faz parte do seu cotidiano. É cultural. É o repertório cultural que a criança traz para a escola. Né? Que é essa vivência que ela já tem, essas experiências que ela já viveu em sua casa, com seus pares, com seus pais, familiares, na vizinhança, enfim, onde ela participar. Mas o que é importante é que você garanta esse direito de aprender. Sim. Com significado.
Bom, falando em direito de aprender, né? Encerramos esse bloco e, professora, já vou deixar engatilhado para o próximo bloco entrarmos nos direitos de aprendizagem, né? Ok. Pessoal, interrompemos É isso. esse bloco agora aqui, né? Eu, Carlos Azeitona, e a professora Célia aqui falando sobre um pouco da educação infantil. Aguardem e até o próximo bloco.